O principal do Corinthians hoje é não deixar sair ninguém. Porém, tem um grande problema na situação do André Carrillo. Corintianeiro, qual que é este problema? Fiel, os jogadores que estão no Corinthians hoje não têm motivação para continuar no Corinthians ou para renovar um contrato. Ah, corintianeiro, mas como assim? O Corinthians é o maior clube do Brasil em tradições, em glórias, em torcida, a torcida mais apaixonada, o clube mais, vamos dizer assim, com a maior vitrine que existe no Brasil. O Corinthians no ano passado arrecadou R$1 bilhão, ganhando aí nos últimos 6 anos um campeonato paulista, não é verdade? E mesmo assim ficou em terceiro lugar com a maior arrecadação. É o maior clube do Brasil disparado. Porém, não é o suficiente. O jogador quer ver um time disputando títulos, ele quer ver reforços chegando. Qual a expectativa, qual a perspectiva do jogador querer continuar no Corinthians, sendo que o Corinthians está todo dia em páginas policiais, o Corinthians atrasa salários, o Corinthians atrasa direitos de imagem, tá no transfer ban. Os próprios jogadores sabem que a chance de reforçar é mínima e a chance de sair jogadores é grande. Não é um jogador que quer ficar num clube para ficar sempre disputando para não cair, fiel. É evidente. Fora que a cobrança no Corinthians ela é de alto nível. A cobrança no Corinthians é totalmente diferente. Se jogar no Corinthians, se jogar no São Paulo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, a cobrança no Corinthians ela é mais alta. No Corinthians eu sempre digo que o jogador sai do inferno para o céu muito rápido ou vice-versa. Sai do céu para o inferno também de uma forma extremamente rápida, porque no Corinthians a cobrança é assim. Então não vê motivação dos jogadores querer continuar num clube que não vai se reforçar, que atrasa os salários e acontece tudo isso. Então não é o problema do Corinthians querer vender o André Carrillo. A informação é que o André Carrillo pode querer sair do Corinthians, pelo bom relacionamento que tem com a família Dias e também porque não vê perspectiva num clube de grandes melhoras. A informação que eu tenho para trazer para vocês hoje, agora, é que não existe absolutamente nada hoje, pelo menos no dia de hoje, na data de hoje, entre Internacional e André Carrillo. Não existe. E a intenção do Corinthians hoje é não vender. Porém, há chances de acontecer que são grandes, tá? Porque por tudo isso que eu falei para vocês aqui agora. Mas a informação que eu tenho é que não existe nenhuma proposta hoje para o André Carrillo sair do Corinthians, mas o Corinthians vive numa corda bamba porque realmente os jogadores não vêem perspectiva e podem querer sair do clube sim. Fora que tem propostas pro Rodrigo Garro no final do ano, tá, fiel? Eu já vou falar para vocês do Zenit. Eu mesmo disse aqui que a proposta do Zenit continua na mesa do Corinthians e é uma proposta muito boa. E o Rodrigo Garro, no ano passado, ficou muito descontente porque não foi para o Zenit, porque o Corinthians segurou. Era o melhor meio ofensivo do Brasil na época, estava jogando muita bola. As contusões veio atrapalhar o Rodrigo Garro, mas mesmo assim ainda é um grande jogador. Mas também há a possibilidade, não só do Carrillo, de outros grandes jogadores também sair do Corinthians, né? É evidente. O Rodrigo Garro, a gente já vai falar sobre o Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto é informação, não é opinião, tá, fiel? Então há grandes possibilidades do Corinthians desmontar um time que a gente só tem 11 titulares, vamos dizer assim, a gente não tem um time competitivo reserva. Sai hoje um atacante do Corinthians para entrar quem? Um Thales Magno, um Romero, um Kaique, quem mais? Infelizmente o Corinthians não tem um Vitinho, o Corinthians não tem um elenco qualificado, por isso que o Corinthians vai sempre mal no Brasileiro. Ele não consegue manter uma estabilidade futebolística porque são jogos em 3 dias, os jogadores cansam e não tem reposição à altura. Sempre os jogadores que estão entrando no Corinthians deixam a desejar, não é verdade? Então, a informação é que o Corinthians sim pode perder grandes jogadores por falta de planejamento futebolístico, porque os jogadores também não vê só a parte salarial, vê também um time brigando para título, para o time ficar, vamos dizer assim, ficar mais na vitrine, possível convocações para suas seleções, tem tudo isso que engloba salários atrasados, que no Corinthians atrasa muito salário, atrasa muito direito de imagem, então junta tudo, o clube sempre em páginas policiais, sem perspectiva, junta tudo isso onde faz o jogador querer sair do próprio clube. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Corintianeiro, você tá certo, corintianeiro, você tá errado, mas para a gente encerrar André Carrillo, não existe proposta para o André Carrillo, muito menos uma conversa avançada, tá, fiel? Pode ter tido consultas, mas uma conversa avançada ou uma proposta, pelo menos as informações que eu tenho aqui não existe, tá bom? Comentem porque eu quero saber sua opinião
E para a gente falar sobre Yuri Alberto, esse sim é um grande problema. Mas, corintianeiro, a gente está tranquilo. O Corinthians renovou com o Yuri Alberto até 2030. Fiel, isso não voga nada. Quando o jogador renova para proteger o jogador, que é o que deveria ter feito com o Cauê Furquim, essa multa contratual do Yuri Alberto, a multa está lá 500 milhões, 400 milhões, 350 milhões, não sei. A multa ela é apenas uma proteção. Para não acontecer o que aconteceu com o Cauê Furquim, para o clube não ir lá na calada da noite, pagar a multa e fechar com o jogador, e o clube é o último a saber. Com a multa contratual lá em cima, o time é obrigado a conversar com o clube para negociar essa multa contratual. Mas essa multa gigante, ela é apenas uma proteção do clube. Não significa que o clube vai pagar o valor que está em multa, tá? Então, a questão do Yuri Alberto é, o Corinthians conseguiu segurar o jogador, o Memphis foi grande, vamos dizer assim, foi um grande protagonista para segurar o Yuri Alberto, para não deixar o Yuri Alberto sair do Corinthians, porque o Yuri Alberto tinha proposta da Inglaterra. A renovação aconteceu vamos dizer assim, em uma negociação com o Corinthians e o Yuri Alberto, para o Corinthians poder, na venda do Yuri Alberto, receber uma grana a mais, porque você aumenta o salário, você renova o contrato, você aumenta a multa contratual também. Então é um jeito do Corinthians também ganhar mais com o Yuri Alberto, que 50% pertence ao Zenit. Não podemos esquecer que se o Yuri Alberto for vendido hoje por 200 milhões, 100 milhões é do Corinthians, 100 milhões é do Zenit. O Corinthians não vai pegar o montante total do Yuri Alberto, não. Que isso também é um grande problema, porque eu vejo hoje o Yuri Alberto como um dos maiores centroavantes do Brasil, tá? Vai perder aí hoje pro Pedro, sei lá, na minha opinião, tá na frente do Flaco Lopes. É um jogador, a gente sabe da qualidade do Yuri Alberto, né? Então, a possibilidade do Corinthians perder o Yuri Alberto porque tem intenção de comprar times da Inglaterra, tá? Eu não sei te falar qual é o time hoje que está interessado no Yuri Alberto, mas já há sinalização e conversas que vai ter uma proposta oficial para o Yuri Alberto. E eles sabem que por menos de 200 milhões eles não tiram o Yuri Alberto do Corinthians, porque o Corinthians já recusou 180 milhões de reais pelo Yuri Alberto. Então, é o mesmo clube que fez a proposta lá atrás para o Yuri Alberto, o mesmo clube que vem agora para tentar tirar o jogador de novo no final do ano. Então existe tudo isso, engloba tudo isso que eu falei para vocês, sobre salários que sempre atrasam, direitos de imagem, clube que não vê chegar reforços, transfer ban que já está do Félix Torres, aconteceu do Ranieri, e vai vir mais transfer ban do Tadieres do Galo, o Corinthians tenta negociar, Matias Rojas, tem o Kaká do Tokushima Vortex, que o Corinthians também não pagou. Se eu não me engano ainda tem algumas parcelas do Maicon para ser paga. Do Maicon eu vou conferir para vocês se realmente tem. Tem o Charles também que o Corinthians está devendo. Então são muitos jogadores que o Corinthians deve que pode virar em transfer ban. Então o jogador chega lá e fala, cara, estão devendo estudo de jogadores. Já está com 41 milhões de Félix Torres. O que o Corinthians vai trazer de reforço? Qual a perspectiva hoje do Corinthians reforçar o seu elenco para a gente disputar um título no ano que vem? Para a gente poder ir para um Super Mundial, para a gente ir para uma Libertadores? Nenhuma, porque enquanto isso o Flamengo e o Palmeiras estão sempre contratando, estão ficando cada vez mais forte e ganhando título sempre. Então os jogadores pegam e falam, não, eu vou vazar daqui, eu vou pegar meu chapéu e vou